A família de Huyen e Ge achava que finalmente tinha encontrado a paz ao decidir deixar a antiga casa de Ge, depois de toda a pressão vinda da sua ex-esposa e da cláusula de divisão de bens. No entanto, a jornada até o novo lar estava longe de ser tranquila. A nova casa onde planeavam viver encontrava-se em péssimas condições, paredes rachadas, telhado com infiltrações e incapaz de proteger da chuva e do vento. Isso obrigou-os a considerar a reconstrução completa. Mas a tragédia não parou aí. O dinheiro que restava depois de todos os acontecimentos recentes não era suficiente para comprar os materiais de construção. Diante dessa dificuldade, Huyen e Ge enfrentam uma grande questão: como conseguirão o dinheiro necessário para erguer um lar sólido? Será que vão pedir emprestado a familiares, procurar novos empregos para economizar? Ou talvez surja uma oportunidade inesperada capaz de mudar o destino. Esta história não é apenas um desafio financeiro, mas também um teste de resistência e união familiar. Conseguirão eles superar e transformar a casa dos sonhos em realidade, ou terão de continuar a viver em condições precárias? Acompanhe esta jornada e não se esqueça de subscrever o canal para acompanhar todos os próximos capítulos. Nesta manhã, com os primeiros raios de sol, Huyen recolhia silenciosamente os últimos objetos da velha casa. Cada item que tocava carregava lembranças, mas também lhe lembrava que aquele lugar estava velho demais para continuar sendo seu lar. Do lado de fora, na varanda, Ge permanecia calado com o olhar perdido ao longe. Ele tirou a carteira fina do bolso e contou uma a uma as poucas notas que lhe restavam. Nos últimos dias o trabalho havia parado e a renda praticamente desaparecido. Será que aquela quantia seria suficiente para transformar o sonho de uma nova casa em realidade? A antiga moradia feita de bambu verde já havia sido corroída pelos cupins e estava prestes a ceder. Eles precisavam de uma casa mais sólida e o melhor material seria o bambu tratado resistente e durável. Mas o bambu tratado custava caro e o dinheiro nas mãos de Ge era como uma gota d'água no deserto. Ele apertou as notas com força, fechou os olhos e fez uma prece para que um milagre acontecesse. Atrás dele, Huyen observava discretamente cada gesto. Ela percebia com clareza o peso da tristeza sobre os ombros daquele homem, a preocupação de proteger a família antes da chegada da estação das chuvas. Naquele instante, um impulso de determinação surgiu forte dentro dela. Huyen sabia que esperar por um milagre não traria o novo lar. Ela teria que agir, mesmo que isso significasse sacrificar algo precioso para si. Uma ideia ousada brilhou em sua mente, empurrando-a para a ação imediata para conseguir dinheiro suficiente para comprar o bambu tratado e erguer uma casa firme para os dois. Naquele dia, Huyen não se limitaria a empacotar lembranças. Ela daria início a uma nova jornada, a de transformar o sonho de um lar seguro e tranquilo em realidade com suas próprias mãos e seu coração. Huyen tirou a carteira de dentro da bolsa, as mãos tremendo levemente ao pegar o anel dourado. Era o mesmo anel que Ge havia usado para pedir sua mão no sul, um símbolo de um amor cheio de esperanças. Mas agora, ele não era apenas uma lembrança, mas também um sinal dos desafios que eles teriam de enfrentar. Huyen olhou para o anel e sentiu a dor no coração de Ge. Ele estava carregando muito, não apenas por não conseguir arrecadar o suficiente para construir a casa nova, mas também pelo sentimento de fracasso, por não poder proporcionar uma vida mais estável para sua família. Huyen se aproximou de Ge, seu coração batendo forte. Ela sabia que em momentos como este, as palavras eram em vão sem ações concretas. Ela tirou da bolsa o dinheiro que havia economizado ao longo do tempo, uma quantia modesta, mas suficiente para ajudá-lo a dar mais um passo.
Com as mãos trêmulas, ela colocou o dinheiro em suas mãos e disse suavemente: "Este é todo o dinheiro que eu tenho. Sei que não é muito, mas farei o possível para ganhar mais. Pegue para que você possa comprar os materiais e construir nossa nova casa." Os olhos de Jay brilharam por um momento. Ele entendia o coração de Huyen, mas não queria que ela se sacrificasse tanto por ele. "Fique com esse dinheiro, por favor. Eu não quero que você se preocupe mais. Nossa família não está em falta e eu vou me esforçar ainda mais para cuidar de vocês duas. Já economizei um pouco e vou procurar maneiras de ganhar mais." A voz dele ficou embargada. "Sinto muito por você e por Maya. Eu trouxe vocês duas para cá, mas agora não posso oferecer uma casa melhor para as duas." Huyen o olhou com compaixão. Ela se aproximou e suavemente acariciou sua mão. "Está tudo bem, querido. Eu entendo. Não preciso de riqueza, só de uma casa pequena onde possamos viver juntos em paz. Isso é o que eu mais desejo. Não se culpe, eu não vou te responsabilizar por isso." As palavras de Huyen foram como um bálsamo suavizando as preocupações no coração de Jé. Ele a olhou e viu nos olhos dela uma força tranquila e um amor incondicional. Embora a vida à frente ainda fosse cheia de desafios, talvez com a presença um do outro qualquer, dificuldade pudesse ser superada. Huyen tirou o anel do bolso, suas mãos tremendo ligeiramente ao olhá-lo. Olhando para o anel brilhante, ela não pôde deixar de se lembrar do momento em que Jé o deu a ela no sul, quando ainda eram um casal cheio de esperanças. Para ela, o presente não era apenas um objeto precioso, mas um símbolo do amor sólido que haviam construído juntos. Mas agora, diante das dificuldades, Huyen sabia que tinha uma decisão difícil a tomar. Será que o anel poderia ajudá-los a superar os obstáculos à frente? Com as mãos tremendo, Huyen segurou o anel, olhou para Jé e disse suavemente: "Amor, você lembra deste anel? Foi o anel que você me deu no sul. Sei que agora o mais importante é conseguirmos dinheiro para construir a casa nova. Vamos vender este anel, assim teremos o que precisamos para cobrir os custos." Jé olhou o anel nas mãos de Huyen e seu coração se apertou. Ele não conseguia imaginar vender um presente tão significativo. Para ele, o anel não era apenas um objeto valioso, mas um símbolo do amor e do compromisso entre eles. Ele não poderia deixar que o amor deles fosse reduzido a algo material. Jé balançou a cabeça, sua voz firme. Não podemos fazer isso. Este anel é a expressão do meu amor por você, é uma prova do nosso compromisso. Guarde-o, porque ele não tem só valor material, mas também leva um pedaço do meu coração. Por mais difíceis que as coisas fiquem, eu acredito que vamos superar tudo desde que estejamos juntos." Huyen o olhou, sentindo a sinceridade nas palavras de Jé. Ela não pôde deixar de se emocionar com o amor e a determinação dele. Eles já haviam enfrentado tantas dificuldades e o amor deles sempre foi a força que os impulsionava a seguir em frente. Com um sorriso suave, Huyen assentiu, embora sentisse um aperto no coração. Ambos sabiam que, apesar das dificuldades à frente enquanto estivessem juntos, qualquer obstáculo poderia ser superado. Juntos começaram a arrumar suas coisas, prontos para uma nova fase da vida, com a esperança de que o futuro seria melhor. Eles partiram levando consigo a confiança no futuro, e o anel permanecia lá como um símbolo do amor eterno que continuariam a nutrir e superar todos os desafios. Huyen e Jé pararam diante do terreno amplo onde construirão sua nova casa. O olhar de Jé estava focado em cada canto, como se ele estivesse imaginando cada parte da casa sendo erguida. Ele sorriu, mas no fundo sentia uma leve preocupação com os detalhes que ainda precisavam ser planejados. Começou a medir cuidadosamente cada área, especialmente o espaço onde seria construída a cozinha, um elemento essencial para o dia a dia.
Ele pensava em construir uma cozinha pequena ao lado da casa, um espaço prático e conveniente para a vida da família. A cozinha precisa ser funcional e próxima da família, disse G com determinação. Será um lugar acolhedor aqui. Depois de medir e planejar os primeiros detalhes, G seguiu para o local onde vendem bambu tratado, onde ele escolheria as melhores varas para construir sua casa. Ao chegar, ficou impressionado com os grandes bambus já tratados para se tornarem mais fortes e resistentes, dificultando o ataque de cupins. Ele percorreu o local observando cuidadosamente cada pedaço de bambu, verificando quais seriam os melhores para sua futura casa. G sabia que escolher o bambu era uma tarefa importante, pois seria o material com o qual ele e sua família viveriam por muito tempo. Cada vara de bambu precisava ser robusta, durável e capaz de resistir ao teste do tempo. Após uma análise cuidadosa, ele finalmente encontrou os bambus perfeitos. Com as varas de bambu escolhidas, G começou a transportá-las para casa sentindo uma alegria silenciosa. Ele sabia que com essas escolhas, sua futura casa não seria apenas um lugar para morar, mas o lar onde ele e Huyen compartilhariam o resto de suas vidas. Dia após dia, G continuava a transportar os bambus para o jardim, suas mãos suadas e os pés cansados, mas ele não reclamava. Cada passo que dava carregava a esperança de construir uma casa sólida para sua família. Hoje, o trabalho mais importante havia chegado: cavar as fundações e enterrar os pilares. Ele sabia que esses pilares fortes seriam a base que garantiria a durabilidade da casa, por isso, tudo precisava ser feito com muito cuidado. Maya, a garotinha, muito obediente e atenciosa, trouxe para G uma garrafinha de água fresca. Ela sabia que ele havia trabalhado o dia inteiro e estava suado e exausto, mas não dizia uma palavra. Maya via os esforços incansáveis de seu pai e queria ajudar de qualquer maneira. Huyen e G começaram a trabalhar juntos, medindo tudo com cuidado para garantir que tudo fosse perfeito. Para eles não se tratava apenas de construir uma casa, mas de criar a base para uma nova vida, a vida com a qual sempre sonharam. Juntos começaram a cavar os buracos profundos, prontos para receber os pilares fortes que sustentariam sua casa nos próximos anos. Quando viu Huyen também cansada após um longo dia de trabalho, G se aproximou e, com um gesto gentil, enxugou o suor da testa dela. Com uma voz suave, ele disse: "Vai lá cozinhar, deixa essa parte comigo. Não se preocupe." Esse gesto simples, mas cheio de carinho, mostrava claramente o amor e a dedicação de G por Huyen. Era um amor expresso nas pequenas ações diárias, no cuidado mútuo, que fortalecia ainda mais os laços entre eles. Mesmo com tanto trabalho e esforço, eles se sentiam confortados e motivados pelo amor que compartilhavam. Naquela noite, enquanto a luz suave da lua iluminava o ambiente, G se sentou ao lado de Huyen e disse suavemente: "Amanhã um amigo meu virá nos ajudar para que possamos terminar a casa mais rápido. Sei que você tem tossido algumas noites, provavelmente por causa dos cupins na casa velha. Eu vou terminar essa casa nova rapidamente para que você e Maya não precisem mais se preocupar." Huyen ficou aliviada ao ouvir isso. Finalmente teriam uma casa nova onde as dificuldades não pesariam mais sobre eles. G ainda mencionou que faria um pequeno sótão para Maya, um espaço próprio onde ela poderia estudar e brincar. Ele também falou sobre a necessidade de construir a casa de forma segura, especialmente pensando em como se proteger de possíveis enchentes, algo que eles precisavam preparar para garantir a segurança da família. Huyen sorriu, sentindo-se aquecida pelo cuidado de G. A família inteira estava reunida, sonhando juntas com um futuro brilhante.
Apesar de todas as dificuldades que haviam enfrentado, eles sabiam que o amor e a união os ajudariam a superar tudo. Passaram por momentos difíceis, mas agora, com a casa nova prestes a ser concluída, toda a exaustão parecia desaparecer. Eles sonhavam com uma vida nova, onde não haveriam mais preocupações com a casa velha ou com noites sem dormir. Sabiam que, com esforço e amor, conseguiriam construir um lar sólido. A família se sentia cheia de esperança, olhando para o futuro com confiança. Com certeza, a jornada de construção da casa ainda traria desafios, mas eles permaneceriam unidos sem desistir. E em um futuro próximo, estariam juntos na nova casa, um lar cheio de calor e amor. Desejamos muitas bênçãos para esta família, esperando que o futuro seja brilhante e que a casa nova seja um lugar de felicidade para sempre. Quais outros desafios eles enfrentarão na jornada? Vamos esperar e acompanhar sua trajetória. Até logo e até a próxima. Chào mừng trở lại với kênh của tôi. Thì sau nhiều năm tháng mà anh Đệ đã bị người vợ cũ bỏ rơi, đi theo tiếng gọi của đồng tiền, và người vợ cũ đấy đã đi theo người đàn ông khác và bỏ rơi anh Đệ sau bao nhiêu năm. Tuy nhiên, sau những tháng ngày vất vả, người vợ của anh Đệ biết rằng anh Đệ đã trở về quê hương và đã có một người mới. Thì mụ ta đã ra một yêu cầu rất là vô lý dành cho anh Đệ. Mụ ta muốn rằng anh Đệ phải chia một nửa tài sản cho mình thì mụ ta mới chấp nhận ly hôn. Bởi vì chấp nhận ly hôn thì anh Đệ mới chính thức đến được với Huyền, vì họ thật sự yêu thương nhau. Họ muốn đến với nhau thì phải có kết hôn. Tuy nhiên bây giờ họ đang sống trong ngôi nhà cũ của anh Đệ, và hiện tại thì cuộc sống vẫn chưa ổn định. Thì vợ cũ quay về và muốn anh Đệ bán ngôi nhà này và chia đôi tài sản với cô ta, thì cô ta mới đồng ý ly hôn. Sau đó thì Huyền cũng đã suy nghĩ và nói với anh Đệ rằng bây giờ họ sẽ trở về ngôi nhà cũ của Huyền với chồng cũ, vì người chồng cũ đã đi tù.